Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos, uma vez mais na companhia dos senhores e senhoras e do nosso grande companheiro do Grupo Espírita Redenção, Nilo Nogueira. Tudo bem, Nilo? Tudo em paz? Olá, Arlindo. Tudo em paz, graças a Deus. E mais uma vez aqui, né, para a gente estudar junto esses temas tão importantes da doutrina. É isso mesmo, Nilo. Bom, amigos e amigas, nós vamos neste encontro utilizarmos da Revista Espírita de setembro de 1861, com uma dissertação muito interessante. O título é Dissertações e Ensinos Espíritas, um espírito israelita a seus correligionários. E aí é interessante, né? Acho que vai valer a pena. Esse nosso encontro vai valer muito a pena, porque as informações trazidas são muito ricas, né? Muito ricas. Então, vamos lá. Um espírito israelita a seus correligionários, começa essa dissertação. Kardec refere-se a nós, né? Os leitores se recordam da bela comunicação publicada no número de março último sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo, assinada por Mardoqueu e recebida pelo senhor R. de Mulhouse. Esse senhor recebeu outras igualmente notáveis do mesmo espírito e que publicaremos. A que damos a seguir é de um outro parente morto há alguns meses. Foi ditada em 3 ocasiões diversas. Então, trata-se agora de 3 dissertações ditadas por um parente morto, um parente dessa mesma família, né? Que Mardoqueu fez as citações que Kardec refere, que depois publicará. Então, ele começa na sua primeira dissertação da seguinte maneira: a todos que conheci, meus amigos, sede espíritas, eu vos conjuro a todos, ou seja, eu chamo, eu convido, eu convoco, eu evoco a todos a serem espíritas. Ele está se referindo àqueles que ele conheceu, aos seus amigos. O espiritismo é a lei de Deus. É a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, fê-la tal qual Deus lhe dera. E Deus a tornou própria aos homens daquele tempo. Depois, os homens progrediram, melhoraram em todos os sentidos, progrediram em ciência e em moralidade. Hoje, cada um sabe conduzir-se, cada um sabe o que deve ao seu Criador, a seu próximo, a si mesmo. Hoje, pois, é necessário alargar as bases do ensino. O que a lei de Moisés vos ensinou já não basta para fazer avançar a humanidade, e Deus não quer que fiqueis sempre no mesmo ponto, pois o que era bom há 5.000 anos já não o é hoje. Fala, Nilo, já temos algo a dizer? Sim, claro, né? É sempre importante a gente assinalar que a humanidade vem sendo preparada e conduzida por mãos hábeis, né? Claro, sendo um projeto de Deus, não poderia ser diferente, né? A gente pensa que a história, né? Aquelas, todas as confusões da história, as guerras, tudo aquilo são coisas fora vamos dizer assim, contra Deus ou fora de uma previsão qualquer, mas não, né? A humanidade vem sendo acompanhada desde sempre, né? Na sua evolução, existe um acompanhamento e tudo é muito bem preparado e planejado para que nós, espíritos, tenhamos uma trajetória cheia de oportunidades de crescimento, de aprendizado, né? Isso é da lei, é o progresso, é o crescimento, isso vem acontecendo desde sempre, Uhum. né? Então, é importante, nesse momento que a gente está vivendo,
poder assinalar isso. Nada do que aconteceu, tudo que a gente conhece da história, quando a gente começa a estudar, no Evangelho a gente estuda isso, e aqui está se referindo àquele estudo que a gente faz do Evangelho, né? Que veio Moisés, depois Cristo e agora o Espiritismo. São revelações, né? Então, a cada época é dada uma lição, um momento de capacidade de compreensão da humanidade, né? Daquele povo específico que estava mais preparado para receber esses conceitos, né? Da lei de Deus. E assim vai. Então, assim, ele aqui está falando exatamente isso, né? Mostrando como aquela época era necessária aquele tipo de lei. Isso vai ser mais aprofundado aqui adiante, né? Muito interessante isso, a gente ter isso em mente, né? Muito legal. E o que é interessante, esses registros que Kardec pôde fazer e a publicidade que ele deu a isso para chegar a nós, para nós termos já de cara aquela compreensão que é nossa velha conhecida, mas não custa sempre reiterar. Você vê, espírito não importa de que pátria ele é, de que nacionalidade ele é. Quando ele retorna à pátria espiritual, a sua visão deixa de ter um pequeno foco e se amplia. Olha, quem está falando sobre isso são espíritos israelitas, olha só, que vivenciaram uma questão muito específica, né? E ele vai falando de tudo isso aqui daqui a pouco mais, né? Ele não está falando de somente espiritismo. Ele está falando sobre a verdade da vida, da qual o espiritismo vem sendo a última revelação, vem sendo a última notícia da vida no sentido maior. Que ao se depararem do lado de lá, com a vida no sentido maior, percebe o quanto o espiritismo traz para nós essa função, traz para nós essa notícia, né? E com coragem ele vem chamar a atenção dos seus amigos. Olha sim, só, muita exatamente. coragem. Vamos seguir. Quando quereis que vossos filhos progridam e lhes dar uma educação um pouco mais forte, vós os mandais sempre à mesma escola, onde só aprenderiam as mesmas coisas? Não. Vós os mandais a uma escola superior. Então, meus amigos, são chegados os tempos em que Deus quer que alargueis o quadro de vossos conhecimentos. O próprio Cristo, embora tenha feito a lei mosaica dar um passo, não disse tudo, pois não teria sido compreendido, mas lançou sementes que deveriam ser recolhidas e postas em proveito das gerações futuras. Em sua bondade infinita, hoje Deus vos envia o Espiritismo, cujas bases estão inteiras na lei bíblica e na lei evangélica, para vos elevar e ensinar a vos amardes uns aos outros. Sim, meus amigos, a missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Só com o Espiritismo podereis chegar a uma paz geral e durável. Olha quanta coisa importante e bonita que ele coloca aqui, né? Porque, você veja, que detalhe interessante, na lei bíblica e na lei evangélica. Então, ele está falando para o passado e falando para um presente, né? Mais especificamente, que, de repente, se saiu da Bíblia, propriamente dita, para os evangelismos de depois, com o Novo Testamento, mas ficou, de alguma maneira, estacionado, né? É interessante que, apesar de certas críticas que fazem, né, sobre as leis de Deus que foram passadas a Moisés, né, dizer que talvez já estejam defasadas e tal, mas a moral cristã, as leis de Deus básicas, a mensagem, a ideia é a mesma desde Moisés. O que foi passado para Moisés foi a síntese, uma forma ainda que seria ainda desenvolvida e estava ali na medida para o entendimento daquelas pessoas, mas são básicas e valem até hoje, né? E hoje elas estão melhor explicadas, tendo em vista a vida eterna, né? Ou seja, a imortalidade, né? Para a humanidade terrena, Nilo, talvez tenha sido em Moisés o embrião. Isso, a lei mosaica é o embrião que vem se desenvolvendo depois. Naquele momento. Isso.
É interessante isso que eles dizem aqui, né? Que ele vem dizendo aqui. Agora, interessante, ele vem trazendo que aquele estudo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se refere àquilo assim da mesma forma, a gente vê a mesma mensagem, que ele diz, Deus, em sua infinita bondade, nos envia hoje o Espiritismo, cujas bases estão inteiras na lei bíblica e na lei evangélica, para nos elevar e ensinar a vos amardes, vos elevar e ensinar a vos amardes uns aos outros, tá? A ideia é essa, é levar a humanidade ao ponto de começar a se amar uns aos outros, A né? finalidade de tudo isso é essa. Essa e diz ainda, a missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios, de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal. É a aurora da fraternidade Adorei, essa universal. expressão foi rica demais. Né? Em toda a mensagem que foi dada lá a Moisés, Cristo veio explicar melhor isso, estender mais um pouco, isso trazer abertamente a noção do amor ao próximo e amar o inimigo. Isso foi uma novidade, foi uma revolução na época, né? E agora tudo isso vem se explicar. Não há mais como nós encarnados, o espírito nesse momento, dizer que não sabe disso, não procurar saber do que se trata nessa questão da fraternidade universal, que vai ser a base da nova humanidade, né? Exato. Da humanidade regenerada, né? Então, sem isso, não tem como ter uma humanidade que vive em harmonia, né? Então, isso é base, está sendo dito, já estamos sendo convocados para despertar para a necessidade disso, de começar a desenvolver em nós o entendimento disso, dessa necessidade, da paz entre as pessoas, né? É porque eu fico, tem que falar disso porque às vezes as pessoas supõem, e Jesus diz isso muito claramente, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então, em nenhum momento ele contraria a lei mosaica, no que ela tem de divina. No que ela tem de civil, sim, ela é totalmente, plenamente contrariada. Mas as pessoas precisam lembrar que quando Moisés estabelece o olho por olho, dente por dente, não é ele quem estabelece. É a comunidade daquele momento que só podia viver com aquilo. Para alguém que, ao ser ferido, matava uma família inteira, ele diz, opa, vale apenas olho por olho e dente por dente. Eu tenho que minimizar a ferocidade dos animais, até que nós possamos dizer, como Jesus vem e diz depois, amai os vossos inimigos. Porque naquele momento não teria sentido. Eles matariam Moisés na hora. Isso, exatamente. Né? Né? Assim como daqui, vamos dizer, quando já estivermos no planeta regenerado, vamos nos lembrar do século XX, foi um século de grande avanço tecnológico da humanidade, e vamos lembrar e dizer, nossa, naquela época eles com tanta tecnologia ainda tinha gente passando fome, ainda se matavam em guerras, e era aquele horror, pessoas sendo trucidadas, mortas, uma violência nas sociedades, quer dizer, referindo-se aos tempos de hoje. Né? Então, é a mesma coisa, né? O progresso ele é contínuo, né? E haverá sempre progresso. Então, só que no momento estamos sendo alertados para um momento em que a humanidade começa a despertar e fica se perguntando, mas como é que vai ser isso? Como é que o planeta vai se tornar regenerado? Como assim? Os espíritos virão e vão transformar as coisas? Não. Né? Ninguém vai fazer por nós, né? Ninguém vai fazer por nós. Vai ser uma luta pela libertação, pela liberdade, pela evolução dos costumes, dos hábitos, né? Que a gente já vê aí polêmicas sendo criadas no sentido de derrubar preconceitos de todos os tipos, né? Então, é isso, são essas mudanças que virão, e quem não acompanhar, quem não entender as bases disso, isso é a busca de um entendimento melhor entre os povos, entre as pessoas, né? Um convívio mais pacífico, não vai acompanhar essas mudanças, vai ficar à margem, né? Levantai-vos, pois, ó povos, ficai de pé, porque eis Deus, o Criador de todas as coisas, que vos envia os espíritos de vossos parentes para vos abrirem um novo caminho, maior e mais amplo do que o que ainda seguis. Ó, meus amigos,
Não sejais os últimos a vos renderdes à evidência, porque Deus fará pesar sua mão sobre os incrédulos e os endurecidos, que deverão desaparecer de sobre a terra, para que não perturbem o reino do bem que se prepara. Crede nas advertências daquele que foi e é sempre vosso parente e vosso amigo. Interessante, ele está se dirigindo a israelitas, né? Exatamente. Ele está Então, falando ele aos está irmãos, aos pastores, irmãos. né? Exatamente, né? Então, é interessante isso aqui, né? Deus pesará sobre os incrédulos, a mão de Deus pesará sobre os incrédulos, fazendo-os desapareçam da face da terra os endurecidos. O que são os endurecidos? São aqueles que se mantêm, vamos dizer assim, ligados a tradições e a conceitos puramente por hábito, por tradição, né? Então, assim, serão derrubados a fim de não perturbarem o reino do bem que se prepara. Como assim, né? Se todo mundo, vamos dizer, uma civilização que já viva em paz, harmonia entre as pessoas, sem preconceitos, vem um grupo preconceituoso, querendo contrariar as normas vigentes, trazendo problemas sociais, isso vai perturbar uma ordem conquistada pela maioria, né? Esses espíritos vão estar vibrando em dessintonia com o restante. Então, serão derrubados, como eles irão, serão levados para outros planetas, né? Para um outro planeta, para continuar ali a sua evolução, né? Quem não conseguir acompanhar a evolução da humanidade, né, terá que continuar a sua evolução em outro lugar. Observação, né, Nilo? Eles não serão executados por um Deus punitivo, não. Não, serão extraditados para planos mais afins com sua ideia, seus sentimentos, suas vibrações, suas Ou seja, respeitadas as suas capacidades, exatamente, né? Irão para um lugar mais afim com as suas capacidades. Olha só, exato, até aí tem a misericórdia, né? Misericórdia. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, quer dizer, se nós pensarmos na sociedade atual, nós vamos pensar assim, olha, quantos de nós, e é preciso que essa pergunta ecoe e essa resposta surja no coração de cada um, quantos de nós não estamos querendo entravar essas mudanças? Porque, vejamos, já de muito tempo se convida a olhar a sociedade numa lógica de famílias totalmente diferenciadas daquelas ditas tradicionais. As famílias hoje não são pai, mãe e filhos só. As famílias hoje são pai, pai e filho, mãe, mãe e filho, e por aí. E todas essas famílias merecem o nosso respeito, porque elas têm a liberdade de ser o que quiserem, porque eles se amam da mesma maneira e, às vezes, muito mais do que a tradição estabelecida, porque nós vamos ver, nesse momento da humanidade, as perguntas sendo feitas a Jesus ou a Deus da mesma maneira que fizeram a Jesus lá. Por que o fulano pode se divorciar? Ele disse, pela dureza do vosso coração. Porque é o seu coração duro que impõe a necessidade do divórcio, porque é melhor estar separado do que se matando. Né? Então, hoje, a gente pode viver uma família que não é mais aquela família patriarcal de pai, mãe e filho. Pode ter 2 homens com um filho ou uma filha, 2 mulheres com um filho ou uma filha, e vice-versa. E por aí e você vê o avanço disso, né, Arlindo? Porque antes era o apego à forma. Era o pai, a mãe e os filhos. Era contra isso que Jesus brigava, pois né? Então, a forma, assim, a família, aquela família, vamos dizer, honrada, né? Todo mundo via, nossa, que família bonita, né? Todos ali, que coisa, todos educados, e não sabiam o inferno que viviam nas 4 paredes da casa. Nilo, né? Eram cheios de moralismo e com muito pouca moralidade num grande número de casos. Exatamente. Quanta dor, quanto sofrimento não era vivido ali dentro do cadinho familiar, né? Aquele pai tirano, levando dor, levando sofrimento para os filhos, para a esposa, né? Então, viviam aprisionados na forma da família, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as famílias se unem pelo amor. Então, vive-se mais livremente as manifestações amorosas que o encarnado, o homem, o espírito encarnado, consegue manifestar. É porque quem está aqui hoje não é homem ou mulher, é o espírito humano na sua trajetória de avanço. Isso.
né? E estão juntos, podendo manifestar livremente o seu afeto, né? E quantas vezes um casal lindo, belo, formoso, tradicional, honrado, né? Viviam um inferno entre eles dois ali a vida inteira, um machucando, destruindo o outro, né? Quantas situações que a gente tem notícia, né? De violências, né? Então, assim, é para a gente começar a pensar nisso realmente, né? Isso é um avanço. Com toda certeza. Que os israelitas tomem a dianteira. Eu gosto dos chamados que ele tem feito aqui, que é muito lindo. Que os israelitas tomem a dianteira, que arvorem rapidamente e sem tardança a bandeira que Deus envia aos homens para os unir numa só família. Armai-vos de coragem e de resolução, não hesiteis, não vos deixeis arrastar pelos retardados que vos quisessem reter, falando-vos de sacrilégios. Não, meus amigos, não há sacrilégios, e lamentai os que ensaiassem retardar vossa marcha com semelhantes pretextos. Não vos diz a razão que neste mundo nada há de imutável? Só Deus é imutável. Mas tudo quanto ele criou deve seguir e segue uma marcha progressiva que nada poderá deter, porque está nos desígnios do Criador. Assim, tratai de impedir que a terra não gire. Eu gostei demais dessa última expressão. Tratai de impedir que a terra não gire. Olha, é muito rico isso. Não tratar, não tente impedir que a Terra gire, né? Ele quis Exato. dizer. A Terra Muito vai lindo. girar, né? Queiramos ou não, malgrado quem quer que não queira o progresso virá. Né? As coisas mudarão. Alguém disse assim, não me lembro quem, não importa se as coisas estão boas ou ruins, elas mudarão. Né? Sempre mudam e vão se revezando. Hoje está bom, amanhã pode cair um pouquinho, haver algum problema, mas adiante melhora de novo e vice-versa, e assim vai. Né? É verdade. Vamos lá. As instituições que eram magníficas há 5.000 anos, hoje estão velhas. O objetivo que estavam destinadas a atingir está superado. Elas não podem mais bastar à sociedade atual, assim como aquilo que na França era chamado o Antigo Regime, não poderia servir à França atual. Novo progresso se prepara, sem o qual todos os outros melhoramentos sociais ficam sem bases sólidas. Tal progresso é a fraternidade universal, cujas sementes foram lançadas pelo Cristo e germinam no Espiritismo. Seríeis, então, os últimos a entrar nessa via? Não vedes que o mundo velho está num trabalho de parto para se renovar? Lançai os olhos sobre o mapa, não digo da Europa, mas do mundo, e vede se todas as instituições arcaicas não caem uma a uma, e tende certeza de que elas jamais se erguerão. Por quê? É a aurora da liberdade que se ergue e expele os despotismos de toda espécie, como os primeiros raios do sol expulsam as trevas da noite. Arlindo, Vou parar posso dar aqui uma porque paradinha aqui? Porque isso aqui está bacana, né? tá muito. Ele se referiu à França. Aquele momento da França, da Revolução Francesa, ali já sopravam os ventos da liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o lema da Revolução Francesa, que já não aguentava mais um despotismo, né? Não aguentava mais o arbítrio, aquele absolutismo, aqueles desmandos dos monarcas, aquele modelo de governo, né? Que eram os imperadores, os monarcas e tal. E desenvolveram um novo tipo de governo, né? A Revolução Francesa foi uma revolução do povo, né? Destronaram lá, acabaram com a nobreza lá na França e surgiu uma nação, como se diz, civil, né? De cidadãos livres.
E esses ventos sopraram no mundo todo, né? Foram os ventos que trouxeram, né, as sementes no fim da escravatura, né? Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, Libertas quae ceratame, né? Liberdade ainda que tardia. Então, o mundo, ali naquele momento, houve Ou um libertas impulso que no serás mundo. também. É, Libertas que serás também. Então, houve um impulso no mundo para dar um passo no sentido da liberdade, para diminuir aquela tensão da tirania sobre os mais fracos, os pobres, né? Aquela exploração tão acirrada. As coisas depois começaram a melhorar. Como ele falaram aqui, as velhas instituições foram caindo uma a uma. Quais velhas instituições? As monarquias, né? Aquele modelo de feudal, aquela coisa de exploração acirrada do mais pobre, né? E outros modelos começaram a se implantar. Então, aqui foi um passo, né, que foi dado, que ele se refere. Não tem, aqueles modelos antigos não mais se sustentavam, não mais serviam à humanidade daquela época. E as pessoas não suportavam mais e reagiram. E é assim que a humanidade vai evoluindo, derrubando tudo aquilo que é injustiça, que é errado, que é exagero, que é demais, conforme também a ciência, o esclarecimento, isso vai avançando também. Exato. Né? E aí eu preciso lembrar, porque a gente às vezes se vê num dilema, né? Pode ser que o estudante, de um modo geral, se veja num dilema, porque Deus não provoca guerras, mas ele as prevê, ele sabe perfeitamente que elas vão ocorrer, ou pelo menos as revoluções. As revoluções estão previstas para as mudanças, que elas só acontecem assim, porque nós, quando agarramos o poder, nós não queremos soltar a mão dele de jeito nenhum. Então, só as revoluções acabam produzindo, obrigando a que essa mudança ocorra. Agora, o que se questiona no contexto? O contexto é que não precisa necessariamente ser uma revolução fratricida, mas como os agarrados ao poder e aqueles desejosos de poder, muitas das vezes, se imiscuem no meio dos que lutam pela verdade e pelo bem, para provocar a dor, para aumentar a dor, né? A gente precisa estar claro isso, porque Deus não provoca guerras fratricidas, mas ele permite que as revoluções ocorram pelas mudanças necessárias ao avanço das humanidades. Não tem jeito. A maneira de crescer em planos como os nossos são as revoluções. E é preciso que seja pela conquista legítima do povo, né? É uma conquista para que isso seja uma coisa estabelecida para todos e que todos entendam aquele avanço, aquela conquista, né? Sigamos lá. Os povos estão cansados de serem inimigos, compreendem que sua felicidade está na fraternidade e querem ser livres, porque não se podem melhorar e tornar-se irmãos enquanto não forem livres. Isso é extremamente importante. Essa frase a gente pode até repetir, porque é muito importante entender isso, né? Leia, Nildo, diga, Nildo. Os povos estão cansados de terem sido inimigos. Compreendem que sua felicidade está na fraternidade. Como assim, né? Eu quero ser amiguinho de todo mundo. Não. É a fraternidade universal, é o amor ao próximo, é a convivência pacífica, em paz, sem exploração. É disso que está falando aqui. Compreendem que sua felicidade está na fraternidade e querem ser livres. O que é ser livre? É não ter uma instância dominadora. Não estar sob o jugo de quem quer que seja. De quem quer que seja, não estar aprisionado, preso a interesses de quem quer que seja, a não ser um interesse geral para o bem de todos, que é a fraternidade universal, que propôs Jesus, né? Isso. Então, é porque não poderão melhorar e tornar-se irmãos enquanto não forem livres. Realmente, enquanto não houver liberdade, como é que vamos viver a fraternidade universal? Né? É muito sério isso é extremamente importante. Não reconheceis à frente de um grande povo um homem eminente que desempenha uma missão traçada por Deus e prepara os caminhos? E aí a referência já é a Kardec mesmo, né? Não ouvis os estalos sombrios do velho mundo que se esboroa para dar lugar a uma nova era? Em breve vereis surgir na cadeira de São Pedro um pontífice que proclamará os princípios novos, e esta crença
tornada a de todos os povos, reunirá todas as seitas dissidentes numa só e mesma família. Estai prontos, arvorai, digo-vos, a bandeira desses ensinamentos tão grande, desse ensinamento tão grande e tão santo, para não serdes os últimos. É interessante que ele se refere aqui à Igreja Católica, né, Uhum. como adotando, né, A a lógica. princípio pode ficar meio dizer que vai sair da Igreja essa mudança, não. Que até Não. a Igreja, essa instituição tão forte, tão, né, tão influente, um Uhum. dia estará promanando as mesmas ideias, Exato. né, que levam à liberdade e à fraternidade universal. E é por isso até que ele tem convidado os próprios irmãos. Vocês vão querer ser os últimos? Porque todo mundo vai caminhar nesse sentido. Isso. Vocês não vão se Ele, mover? ele se refere aqui aos seus companheiros, né, Uhum. aos seus irmãos de religião e de Uhum. nação, né, os israelitas. Exato. Não porque seriam os melhores, mas porque ele é um israelita e está se dirigindo aos seus irmãos. Tipo assim, Uhum. né? Acordem, gente, olha só. Exato. Exato. Vocês vão perder o bonde, vocês vão deixar É, vão perder o bonde da história. né? Muito sério. E esse último parágrafo, então, ele retorna aos irmãos claramente. Israelitas de Bordéus e de Baione, vós que marchastes à frente do progresso, erguei-vos, aclamai o Espiritismo, porque é a lei do Senhor, e bendizei-o, por vos trazer os meios de chegar mais prontamente à felicidade eterna que está destinada aos seus eleitos. E vamos à segunda dissertação. Meus amigos, não vos surpreendais ao lerdes esta comunicação. Ela vem de mim, Eduardo Pereire, vosso parente, vosso amigo, vosso compatriota. Fui eu mesmo quem ditou ao meu sobrinho Rodolfo, cuja mão seguro para fazê-lo escrever com minha letra. Todo este trabalho para melhor vos convencer que é uma fadiga para o médium e para mim, pois o médium deve seguir um movimento contrário ao que lhe é habitual. Quer dizer, o pensamento que move os israelitas, no modo geral, já se embatem com o que ele está propondo. Ele fala da dificuldade, ele retira a mão do sujeito que está escrevendo algo com o qual ele não está de acordo de maneira alguma. Muito legal. Interessante. Quer dizer, ele está escrevendo ali, ele é um médium escrevendo, e está tendo dificuldade para colocar ali coisas que vão contra as suas convicções, né? Não dará. Sim, meus amigos, o Espiritismo é uma nova revelação. E compreendeis o alcance desta palavra em toda a sua acepção. É uma revelação, pois vos desvela uma nova força da natureza que não suspeitáveis. E, contudo, é tão antiga quanto o mundo. Eu gosto demais dessa expressão que hoje se usa muito pouco. Eu não gosto da ideia do revelar, que originariamente revelar é tornar a pôr o véu. Eu gosto da ideia do desvelamento. Você tira o véu, você descobre. Isso, e ele resgata isso nessa frase, né, que é muito legal. Pois vos desvela uma nova força da natureza que não suspeitáveis, e, contudo, é tão antiga quanto o mundo. Era conhecida dos homens de escola de nossa história religiosa na época de Moisés, e foi por ela que recebestes os primeiros ensinamentos sobre os deveres do homem para com seu Criador. Mas deu apenas aquilo que era compatível com os homens daquela época. E eu acho que ele se refere à própria mediunidade, né? Sim, sim. Olha só, é igualzinho que nós tivemos ontem, então não tem nada de novo aí. É muito legal, porque ele está falando de um lugar que eles reconhecem. Né? Então, ele está falando... E que ele mostra que sempre existiu. É que apenas agora vem explicado, vem melhor colocado, vem mais... vem sendo realmente, sistematicamente mostrado, revelado às pessoas, né? Ostensivamente, não apenas como conhecimento de uns e outros, né? Hoje, que o progresso está realizado, que a luz se espalha nas massas,
que a estupidez e a ignorância dos primeiros tempos começam a dar lugar à razão e ao senso moral, hoje que a ideia de Deus é por todos compreendida, ou pelo menos por grande maioria, dá-se uma nova revelação e esta se produz simultaneamente em todos os povos instruídos, embora se modificando conforme seu grau de adiantamento. E esta revelação vos diz que o homem não morre, que a alma sobrevive ao corpo, que habita o espaço entre vós e ao vosso lado. Então, embora ele vá lidando com aquilo que já é conhecido, mas a beleza é ele estar falando desse lugar com seus pares, né? Sim, meus amigos, consolai-vos quando perderdes um ser que vos é caro, pois apenas perdeis o seu corpo material. Seu espírito vive no meio de vós para vos instruir e inspirar. Enxugai as lágrimas, sobretudo se ele foi bom, caridoso e sem orgulho, porque então ele é feliz nesse novo mundo, onde todas as religiões se confundem numa só e mesma adoração, banindo todos os ódios e todos os ciúmes de seitas. Também se precisar interromper, me parem. Também somos felizes quando podemos inspirar esses mesmos sentimentos aos homens a quem estamos encarregados de instruir, e nossa maior felicidade é a de vos ver entrar no bom caminho, pois então abris a porta pela qual deveis vir juntar-vos a nós. Perguntai ao médium quais os sublimes ensinamentos que ele recebe de seu avô Mardoqueu, se segue o caminho que lhe é traçado, se prepara um futuro de felicidade. Mas também, se ele faltasse aos seus deveres conforme um tal ensino, suportaria toda a responsabilidade e teria que recomeçar até haver cumprido razoavelmente a sua tarefa. E aí ele dá o toque da reencarnação, que acho que fecha a chave, né? Isso. Podemos seguir? Podemos. Vamos. Aqui eu Meus acho que está amigos, tranquilo, né? tá tranquilo, O recado que ele brincadeira. está dando da doutrina. Sim, meus amigos, nós já vivemos corporalmente e viveremos ainda. A felicidade que desfrutamos é apenas relativa. Há estados muito superiores àquele em que estamos e aos quais se chega por encarnações sucessivas e progressivas em outros mundos. Não creiais, pois, que de todos os globos do universo seja a Terra o único habitado. Pobre orgulho do homem que pensa ter Deus criado todos os astros apenas para deliciar a sua vista. Sabei, então, que todos os mundos são habitados, e entre esses mundos, se soubesseis a posição que ocupa a Terra, não teríeis razões para vos glorificardes. Se não fosse para cumprir a missão que nos é dada de vos inspirar e vos instruir, como gostaríamos mais de ir visitar esses mundos e nos instruirmos nos mesmos. Mas nossos deveres e nossas afeições ainda nos ligam à Terra. Mais tarde, quando cedermos o lugar aos que chegarem por último, iremos tomar outras existências nesses mundos melhores, assim nos purificando por etapas até chegarmos a Deus, nosso Criador. Eles estão... Desculpa. Ele está aqui dando realmente um recado sobre a mensagem da doutrina espírita, né? Uhum. Trazendo para os seus companheiros israelitas, né, a noção da reencarnação, né? Do compromisso, né, com a vida e com essa verdade, né, da reencarnação, que a vida continua no plano espiritual. É isso. Eis o Espiritismo. É isso o que ele ensina, e isso é a verdade que hoje podeis compreender e que deve ajudar a vos regenerardes. Compreendei bem que todos os homens são irmãos, sejam negros ou brancos, ricos ou pobres, muçulmanos, judeus ou cristãos. Como para progredir,
devem renascer várias vezes conforme a revelação feita pelo Cristo. Deus permite que aqueles que foram unidos em existências anteriores pelos laços do sangue ou da amizade se encontrem novamente na Terra sem se conhecerem, mas em posições relativas às expiações que devem sofrer por suas faltas passadas. De sorte que aquele que é o vosso servo pode ter sido o vosso senhor em outra existência. O infeliz, a quem recusais assistência, talvez seja um de vossos antepassados do qual vos orgulhais, ou um amigo que vos foi caro. Compreendeis agora o alcance do mandamento do Decálogo? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eis, meus amigos, a revelação que vos deve conduzir à fraternidade universal, quando ela for compreendida por todos. Eis porque não deveis ficar imutáveis em vossos princípios, mas seguir a marcha do progresso traçado por Deus, sem jamais vos deterdes. Eis porque vos exortei a tomar em mãos a bandeira do Espiritismo. Sim, sede espíritas, pois esta é a lei de Deus. E lembrai-vos de que nesta via está a felicidade, porque ela é que conduz à perfeição. Eu vos sustentarei, eu e todos os que conhecestes e que, como eu, agem no mesmo sentido. Quem em cada família se estude o Espiritismo, que em cada família se formem médiuns, a fim de multiplicarem os intérpretes da vontade de Deus. Não vos deixeis desencorajar pelos entraves das primeiras provas. Elas são, muitas vezes, cercadas de dificuldades e nem sempre isentas de perigos, porque não há recompensa onde não houver um pouco de esforço. Todos podeis adquirir essa faculdade, mas antes de tentar obtê-la, estudai, a fim de vos premunirdes contra os obstáculos. Purificai-vos de vossas sujeiras, emendai o coração e os pensamentos, a fim de afastar de vós os maus espíritos. Orai, sobretudo, pelos que procuram obsidiar-vos, porque é a prece que os converte e deles vos liberta. Que a experiência dos vossos vanguardeiros vos seja proveitosa e vos impeça de cairdes nas mesmas faltas. Continuarei minhas instruções. Muito interessante, né? Agora, tem uma coisa que ele fala aqui que eu achei excelente, né? Orai, sobretudo, pelos que procuram vos obsidiar, porquanto é a prece que os converte e deles vos liberta. Olha só como num simples ato de fazer uma prece, uma oração, já está aqui colocada a necessidade do amor ao próximo, né? Olha o exercício do amor ao próximo aí, que é isso, é você poder entender que até um obsessor seu, provavelmente ele está querendo buscar justiça por alguma coisa que a gente fez a ele, né? Ele não estaria ali no nosso pé à toa, porque ele é mau. Não existem espíritos maus por natureza. Isso não existe, né? Então, ele está ali querendo justiça apenas, né? Talvez necessitado de justiça. Num certo número de vezes, ela era seu amigo, né? Num certo número de vezes, ele era seu amigo. Pode ter sido amigo, né? Então, olha só que interessante, né? Como é que até aqui está falando da necessidade do amor ao próximo, né? Da fraternidade universal, né? Olharmos a cada um como se fosse um parente, um irmão, alguém com quem já podemos ter convivido sem saber, né? E por isso que já foi colocado ali atrás, por isso, né, o amar ao próximo como a si mesmo, né? As duas proposições deles, as proposições são interessantes, né? Estudai para se premunir, purificai-vos, emendai o coração e o pensamento, e depois ora pelos caras. Eu vou orar pelos obsessores, que é isso? Eles querem meu mal, eu vou orar por eles, quer dizer, né? Muito sério. Vamos mais um pouco para pegar um pouco dessa terceira.
A religião israelita foi a primeira que emitiu aos olhos dos homens a ideia de um Deus espiritual. Até então, os homens adoravam uns o sol, outros a lua, aqui o fogo, ali os animais, mas a ideia de Deus não era representada em parte alguma em sua essência espiritual e imaterial. E é por isso que ele fala tanto a eles. Nilo, deixa eu ver aqui. Chegou Moisés, trazia uma lei nova que derrubava todas as ideias recebidas antes dessa época. Tinha que lutar contra os sacerdotes egípcios que entretinham os povos na mais absoluta ignorância, na mais abjeta escravidão. Vamos dar um salto aí para a gente poder... Que ele agora vai fazer um pouco o histórico, né? Isso. E eu vou dar uma... Vamos dar uma virada de página para ver se a gente pega aqui... No Monte Sinai, não sei se você encontra isso logo depois. Já encontrei. Estou aqui. No Monte Sinai, deu-se essa primeira revelação, esse brilhante mistério que espantou o mundo, o subjugou e espalhou pela terra os primeiros benefícios de uma moral que libertaria o espírito das garras da carne e de um despotismo embrutecedor, que colocou o homem acima da esfera dos animais, dele fazendo um ser superior, capaz de elevar-se pelo progresso à suprema inteligência. Interessante você ler, você pegar sim. isso aqui, porque aqui eu tinha assinalado isso aqui como uma coisa aqui para a gente falar, que é essa colocação dele, né? Os primeiros benefícios de uma moral que libertaria o espírito das garras da carne e de um despotismo embrutecedor. Como assim, né? Ou seja, vivia-se pelos interesses materiais. E todas as manifestações, todas as relações religiosas visavam um bem-estar material, visavam Era tudo sensório, absolutamente. Sensório, né? Que Deus desse uma boa colheita, que Deus trouxesse fartura, abundância, Deus trouxesse a saúde, que Deus desse isso, desse aquilo, desse não sei o quê. E Desculpe, Nilo, e para eles era mais grave ainda, porque tudo era meu, inclusive o meu Deus, não era dos outros, era só meu. Isso, entendendo aqui também o momento em que eles viviam, Exato. né? Isso era assim mesmo, né? E mais chegou o momento em que essa visão de um Deus imaterial, né? Libertou o espírito das garras da carne e de um despotismo embrutecedor, porque onde há só o interesse material, o despotismo se alastra, se coloca com muito mais força, né? Se naturaliza, então, isso já começou a mudar isso, né? No povo hebreu, eles já começaram, isso já foi onde isso começou a mudar. É isso. Vamos mais um pouco. Os primeiros passos desse povo que havia confiado seu destino ao homem de Deus foram entravados pelas guerras, cujo efeito devia ser o germe fecundo de uma renovação social entre as populações que o combatiam. O judaísmo tornava-se o foco da luz, da inteligência e da liberdade e irradiava um brilho notável sobre todas as nações vizinhas, provocando-lhes ódio e hostilidade. Esse resultado imediato estava nos desígnios de Deus, sem o que o progresso teria sido muito lento. E, ao mesmo tempo que essas guerras fecundavam os germes do progresso, era um ensinamento para os judeus cuja fé reanimavam. Vou saltar mais um pouquinho um parágrafo. Não é sem razão que foi dito, cumpria uma missão de que não se davam conta, nem ele, nem os outros povos. Ia às cegas, executando sem compreender os desígnios da providência. Essa área da missão foi cheia de fel e de amargor. Seus apóstolos sofreram todas as injúrias possíveis, foram perseguidos, aprisionados, lapidados e dispersos, e por toda parte traziam consigo essa fé viva e inteligente, essa confiança em seu Deus, cujo poder haviam medido, cuja bondade haviam experimentado e cujas provas aceitavam, e estas deviam trazer à humanidade os benefícios da civilização. Então, assim, é importante esse movimento, né? Esses acontecimentos que têm, olha, a providência divina agindo sem o nosso conhecimento claro.
Muito bom. Isso quer dizer, você nota aí aquilo que a gente estava dizendo, né, que a gente comentou antes, que há um plano, né? Há uma condução planejada para a evolução da humanidade. Isso não é aleatório, nada do que acontece é aleatório, né? Quando Jesus Cristo apareceu, era ainda um enviado de Deus. Era um novo astro que aparecia na Terra, como Moisés, cuja missão retomava para continuá-la, desenvolvê-la e adequá-la ao progresso realizado. E ele próprio estava destinado a sofrer essa morte ignominiosa, cujas vias os judeus haviam preparado, criando as circunstâncias, e cujo crime foi cometido pelos romanos. Deixai, porém, de considerar a história dos povos e dos homens como a haveis considerado até hoje. Em vosso orgulho, imaginais que foram eles que trouxeram os acontecimentos que transformaram a face do mundo, e esqueceis que há um Deus no universo regendo essa admirável harmonia e cujas leis suportais, julgando que vós mesmos as impondes. Olhai, pois, a história da humanidade de um ponto de vista mais alto. Abarcai um horizonte mais vasto e notai que tudo segue um sistema único. A lei do progresso em cada século e não em cada dia vos leva a dar um passo. Jesus Cristo foi, pois, a segunda fase, a segunda revelação, e seus ensinamentos levaram 18 séculos para se espalharem, para se vulgarizarem. Julgai por aí quanto é lento o progresso e o que deveriam ser os homens quando Moisés trouxe ao mundo, admirado, a ideia de um Deus todo-poderoso, infinito e imaterial, cujo poder se tornava visível para esse povo, para quem sua missão trouxe tantos espinhos e tantas dificuldades. O progresso não se realiza sem sofrimento, é à sua custa, é por seus sofrimentos e por suas cruéis vicissitudes que a humanidade apreende o objetivo de seu destino e o poder daquele pelo qual deve existir. Algo a comentar ou seguimos? Não, tá. Acho que está clarinho, né? Tá bacana porque ele está colocando assim de uma forma muito clara, né? É muito didática e claríssima. A trajetória do povo hebreu e essa missão que eles traziam, né? De divulgar a ideia do Deus único, que não é só a ideia de Deus único. Ao você adotar esse conceito, várias coisas você transparece no seu jeito de ser. E que isso que provocava, né? Nos povos outros, né? Aquele ódio, né? Porque viam um brilho diferente no povo que do Deus único, né? Na sua fé inabalável, na sua força, na sua crença. Então, isso aí mexeu com muita coisa, né? Muita coisa. Assim, o cristianismo foi o resultado da segunda revelação, mas essa doutrina, cuja sublime moral Cristo havia trazido e desenvolvido, foi compreendida em sua admirável simplicidade? E como é praticada pela maioria dos que a professam? Jamais a desviaram de seu objetivo? Jamais dela abusaram para que servisse de instrumento ao despotismo, à ambição, à cupidez? Numa palavra, todos os que se dizem cristãos o são conforme o fundador? Não. Por isso também eles deviam passar pelo alambique da infelicidade que tudo purifica. A história do cristianismo é muito moderna para contar todas as peripécias, mas, enfim, o objetivo está prestes a ser atingido e a nova aurora vai surgir e, por meios diferentes, vai fazer-nos marchar a passo mais rápido nesse caminho onde levastes 6.000 anos para chegar. O Espiritismo é a chegada de uma era que verá realizar-se essa revolução nas ideias dos povos, porque destruirá essas prevenções incompreensíveis, esses preconceitos sem causa que acompanharam e seguem os judeus em sua longa e penosa peregrinação. Compreender-se-á que eles sofreram um destino providencial
do qual eram os instrumentos, bem como que aqueles que os perseguiam com seu ódio eram impelidos pelo mesmo poder, cujos secretos desígnios deviam realizar-se por meios misteriosos e ignorados. Sim, o Espiritismo é a terceira revelação. Revela-se a uma geração de homens mais adiantados, de mais nobres aspirações, generosas e humanitárias, que devem concorrer para a fraternidade universal. Eis o novo objetivo assinado por Deus para os vossos esforços. Mas esse resultado, como os já atingidos até agora, não serão obtidos sem dores e sem sofrimentos. Que aqueles que têm coragem de ser seus apóstolos se ergam, levantem a voz, falem alto e claro, exponham sua doutrina, ataquem os abusos e mostrem o seu objetivo. Esse objetivo não é uma brilhante miragem que procuram em vão, é real, e o atingireis no momento marcado por Deus. Talvez esteja distante, mas lá está, determinado. Não temais. Ide, apóstolos do progresso, marchai com audácia, a fronte erguida e o coração resignado. Tendes por sustentáculo uma doutrina pura, isenta de qualquer mistério, fazendo apelo às mais belas virtudes da alma e oferecendo essa certeza consoladora de que a alma não morre nunca, sobrevive à morte e aos suplícios. Eis, meus amigos, o objetivo sem véus. Perguntareis quais os apóstolos e como os reconhecer? Deus se encarrega de os revelar por missões que lhes serão confiadas e que realizarão. Reconhecê-los-eis pelas obras e não pelas qualidades que se atribuam. Os que recebem missões do alto as cumprem, mas não se glorificam, porque Deus escolhe os humildes para divulgar sua palavra, e não os ambiciosos e orgulhosos. Por esses sinais, conhecereis os falsos profetas. Eduardo Pereira. Muito lindo, assim. Muito bacana, né? Brilhante. Ele dá aqui, ele fala coisas muito profundas, né? Ele diz assim: tendes por sustentáculo uma doutrina completamente isenta de mistérios. Olha só, isenta de mistérios, ou seja, tá tudo às claras, está tudo explicado. Não tem mais aquela dúvida, não existe mais lugar nem motivo para dúvida, né? Para você ainda deixar na mão de terceiros a responsabilidade, está muito clara. É cada um pegando a sua cruz, né? Cada um sendo responsável pela sua marcha, pelo seu progresso, pela sua direção, pelo seu destino. E aí está o caráter libertador dessa doutrina, né? Exato. Ela vem absolutamente isenta de qualquer peia, para você ter liberdade de olhar, ver, olha, é isso. Eureka! Isso, exatamente. Cada um vai realizando o seu eureka olhando para isso. É isso aí. Eu acho que a grande mudança, além de toda a revelação que faz, né? A grande mudança na nossa relação com a questão, com as coisas de Deus, é a maneira como lidamos com isso, que é a liberdade. Exato. Ela desautoriza os sacerdotes. Isso. Ela desautoriza os sacerdotes. Os intermediários, né? Não há mais intermediários, né? Não há mais aquele que vem dizer para a gente o que fazer, o que não fazer. Não há mais essa figura, né? Essa é a grande diferença, é a responsabilidade de consciência, né? Cada um com a sua consciência. E chegamos ao fim, Lino. Chegamos ao fim desse nosso encontro. Suas despedidas, fique à vontade. Bom, Arlindo, muito obrigado, né, por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui discutindo, debatendo, né, esses conceitos que nos fazem mergulhar na profundidade dessa doutrina, né, que ela é tão abrangente, conforme a gente vai adentrando, estudando, a gente vai vendo a abrangência, a extensão das consequências dessa doutrina de possibilidades para a nossa vida, né? Exato. Isso é fundamental. Eu agradeço a oportunidade e meus cumprimentos para os companheiros que nos assistiram até aqui.
né? E até uma próxima. Um grande abraço, Arlindo, para você. Para você também, meu caríssimo amigo Nilo, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito assim com esse nosso bate-papo. Tomara que nós tenhamos conseguido atingir os companheiros de casa também assim, porque para mim foi muito bom, muito gostoso. Agradeço É imensamente a verdade. companhia do Nilo, nosso querido amigo, e de todos os senhores e senhoras. Muita paz, agradecemos imensamente a caminhada conosco. Muita paz, muita luz, um beijo em todos os corações. Um grande abraço, meu amigo Nilo. Um abraço.